Como vencer os nossos desejos da carne. A Bíblia Sagrada, a poderosa palavra de Deus, nos apresenta uma fórmula, um método de como nós conseguimos fazer isso. E eu já te adianto, só existe uma maneira de fazer isso. E essa maneira é muito simples, é muito fácil, basta nós querermos. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que está aqui comigo, se preparando para a breve volta de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez com a palavra de Deus em mãos. Para quem está entrando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós exaltamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática. E eu criei esse canal aqui com o desejo de nos prepararmos para a volta de Jesus, com o desejo de aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus. E se o Espírito Santo tocar o seu coração, tudo que eu te peço é se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, porque tudo isso ajuda no crescimento do canal. E vamos juntos espalhando a mensagem para o mundo todo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 18. Leia junto comigo se você puder e preste atenção nessa mensagem poderosa de Deus aqui para nós. E diz assim: digo, porém, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência é um forte desejo pela carne. Porque a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. No versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém, queridos irmãos, dê um glória a Deus por a mensagem poderosa aqui do apóstolo Paulo, usado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui, queridos e amados irmãos, é que a nossa natureza é contaminada, é corrompida, é pecaminosa. Depois que Adão e Eva no jardim do Éden resolveram desobedecer à ordem de Deus para que não comessem do fruto, e se comessem, a morte passaria a todos, o ser humano a partir daquele momento tornou-se todos corrompidos e depravados. A partir desse momento nós já não somos só tentados exteriormente pelo inimigo de Deus, o diabo e seus demônios. Agora também nós somos tentados interiormente pela nossa natureza, pela nossa carne pecaminosa, pelos nossos próprios pensamentos. E isso, queridos irmãos, faz total sentido. Eu, quando entrei na igreja há cerca de 8 anos atrás, eu começava a me perguntar como é que eu posso pecar nos meus pensamentos, sendo que o diabo não tem poder para ler os meus pensamentos. Mais pra frente só que eu fui entender, queridos irmãos, que eu não estava sendo tentado pelo diabo naquele momento. Talvez até poderia estar sendo tentado pelo diabo, mas eu estava também pecando com os meus pensamentos, porque a minha natureza é corrompida e pecaminosa. E a partir desse momento eu entendi que eu não era só bombardeado pelo inimigo de Deus, o diabo, mas também interiormente pela minha própria natureza pecaminosa. Foi aí então, queridos irmãos, que eu entendi que eu não tinha escapatória, não tinha para onde eu correr. Se eu conseguisse vencer o diabo e os seus demônios com a ajuda de Deus, do nosso Pai, eu ainda teria uma outra luta, que seria contra mim mesmo, contra a minha carne, contra a minha natureza pecaminosa. E a Bíblia Sagrada, queridos irmãos, a maravilhosa palavra de Deus, nos mostra aqui o único meio de vencer a essa natureza pecaminosa, a essa carne corrompida que nós temos. E o único jeito de vencer é andando no Espírito Santo, é andando junto com o Espírito Santo, é tendo o Espírito Santo em nossas vidas, é sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a única maneira de vencer as obras e os desejos da carne. Amém, queridos irmãos? Dê um glória a Deus por a palavra de Deus ser maravilhosa e incrível e nos mostrar um meio que temos de vencer o diabo e também a nossa natureza pecaminosa. Diz que se nós andarmos com o Espírito Santo, nós jamais, de maneira nenhuma, vamos satisfazer a concupiscência da carne, o desejo forte da carne, pelos prazeres que a carne tem. Porque a carne, ela luta contra o Espírito Santo de Deus.
E o Espírito Santo de Deus luta contra a carne, porque são opostos entre si. Não podem andar juntos esses dois. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós perderemos para os desejos da carne. E se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, os prazeres da carne estarão mortos. E sabe por quê, querido irmão? Porque quando nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, não vamos fazer mais o que é da nossa vontade, o que é do nosso prazer, que é da carne. E sim, fazeremos a vontade de Deus. E sim, seremos guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem vai atuar em nossas vidas. É Ele quem vai ter o controle sobre nós, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos. E iremos nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Glórias a Deus, queridos irmãos. Glória a Deus. Que incrível. Querido irmão, você quer saber se você está na obra da carne ou se você já está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? No versículo seguinte nos mostra quais são as obras da carne. Versículo 19, leia comigo se você puder. E diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha, queridos irmãos, que mensagem forte essa de Paulo, usado aqui por nosso Deus Todo-Poderoso. As obras da carne são muito conhecidas, queridos irmãos. Eu mesmo vivi muito tempo nelas, quando ainda não tinha entregado a minha vida a Jesus Cristo. E muitas vezes ainda vivo e vivemos nessas obras da carne. Mas nós não podemos mais viver nessas obras da carne. Elas têm que ter ficado no passado. Elas têm que ter morrido no batismo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Quando nós crucificamos a velha vida e agora começamos uma nova vida. Nós precisamos lutar contra essas obras da carne. Embora nós pratiquemos elas, às vezes, por causa da nossa fraqueza. Nós temos que matá-las. Nós temos que crucificá-las, nós temos que destruí-las, acabar com essas obras da carne na nossa vida. Lemos aqui, são várias delas muito conhecidas por nós: ciúmes, iras, glutonaria, entre outras aqui que nós lemos juntos. E o único jeito de vencer essas obras da carne, as quais Paulo, usado por Deus, diz que não herdarão o reino dos céus, quais tais coisas praticam, é tendo o Espírito Santo de Deus em nossa vida, é sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida. O grande problema, tá, queridos irmãos, é que nós cristãos de hoje, de 2024, não queremos buscar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Muitas vezes oramos a Deus para sermos curados de nossas doenças, de nossas enfermidades. Oramos a Deus para termos casas melhores, um trabalho melhor, uma vida melhor. Oramos a Deus muitas vezes para fazer milagres ou para que Ele faça milagres em nossas vidas. E não oramos para aquilo que mais importa, que é ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Para vencermos as obras da carne, para sermos guiados por Ele. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim, queridos irmãos: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós não sabemos orar, queridos irmãos. Nós não gostamos de pedir aquilo que mais importa para Deus, que é o Espírito Santo. Nós somos egoístas e pedimos somente aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa e aquilo que não nos faz falta. Não estou dizendo aqui que não é importante orarmos pelas nossas famílias, pelas outras pessoas, por termos uma vida melhor aqui na terra enquanto Jesus Cristo não volta. Não é isso. Mas isso deveria ficar em segundo plano.
Deveríamos primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E o restante nos será acrescentado, a palavra de Deus diz. Queridos irmãos, nós não temos desculpas. E não vamos ser desculpados por Deus quando Ele voltar. Não podemos dar desculpas. A palavra de Deus nos mostra que devemos pedir o Espírito Santo de Deus para sermos transformados, para sermos guiados, para vencermos as obras da carne que vão nos tirar do céu. A única coisa que nós podemos dizer para Deus é que nós somos pecadores. A nossa natureza é carnal. Nós vamos cair. Até que Jesus volte, nós não seremos transformados. Vamos pecar, vamos falhar. Isso podemos dizer. Mas dizer que não podemos nos ajoelhar e clamar pelo Espírito Santo, isso não é desculpa. Todos nós temos tempo para fazer isso. E nós devemos fazer isso, nos ajoelhar, clamar pelo Espírito Santo. Clamar para que Deus transforme a nossa mente. Clamar para que Deus nos ensine a amar a Ele e a amar o nosso próximo. Clamar para que Deus nos ajude a guardar os mandamentos dEle. Clamar para que Deus crie em nós um coração puro, como Davi clamou. E purifique o nosso coração e transforme a nossa vida. Disso nós não seremos desculpados. E sabe por quê, queridos irmãos? Porque é muito fácil ter o Espírito Santo. Basta nós queremos. Basta nós nos esforçarmos. Deus, Ele não vai fazer tudo por nós. Ele já fez enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Ele já faz tendo misericórdia de nós todos os dias, nos perdoando os nossos pecados todos os dias. Mas uma coisa nós precisamos fazer. Nós precisamos dar um passo. E o outro passo Deus vai dar. Mas esse passo nós precisamos dar. Olha o que diz em Lucas capítulo 11, versículo 9. Como é simples ter o Espírito Santo, basta nós querermos. Jesus diz, pede e dar-se-vos-á. Se nós pedirmos, vai ser nos dado. Buscai e achareis. Se nós buscarmos estudando a Bíblia, nós vamos achar. Batei e abri-se-vos-á. Se nós batermos, se nós insistirmos, se nós não pedirmos uma vez na nossa vida, se nós pedirmos todos os dias, em toda a nossa oração, nós clamarmos pelo Espírito Santo e perseverarmos nessa oração, assim como nós perseveramos quando oramos por alguém ou por alguma coisa que nós desejamos muito. Nós não vamos muito atrás dessa coisa quando nós queremos, nós nos empenhamos. Um bom exemplo disso foi quando a minha filha, que é autista, ela estava muito doente nesse dia, quando era pequenininha, recém tinha feito uma cirurgia no céu da boca, e eu fiquei orando por ela muitas vezes. Eu ia no quarto e orava, eu saía, ia no galpão e orava, em todos os lugares eu estava orando por ela, porque eu queria que ela fosse curada e ela ficasse bem, não queria mais ver o sofrimento dela. Depois passou um tempo, e eu aprendi esse texto aqui sobre o Espírito Santo, que era somente nós pedir, clamar e buscar. E eu comecei a me perguntar por que quando a minha filha estava doente, eu orava todo o tempo, em todo momento, em todo lugar, para que ela fosse curada. Claro, isso era uma coisa boa. Mas porque agora, pelo Espírito Santo, que eu sei que vai me ajudar a vencer as obras da carne, o adultério, a cobiça, a imoralidade, aquilo que aflige, atinge a Deus e traz a ira dele sobre nós. Por que por isso eu não oro todo o tempo como eu orava pela minha filha? Então quer dizer que isso não é importante. E isso ficou dentro da minha mente, creio que o Espírito Santo próprio falando comigo. E hoje eu entendo mais claramente isso, queridos irmãos. Aquilo que é importante para nós, nós buscamos. E o Espírito Santo tem que ser importante para nós. Tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que habitar em nós e nós morrermos e Ele viver em nós. E diz assim o restante, pois todo o que pede recebe. Se nós pedirmos, nós vamos receber. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que insiste, vai abrir-se a porta. Qual dentre vós é o pai? Se porventura um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ninguém vai fazer isso porque todos nós amamos os nossos filhos e queremos dar o melhor para eles.
Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, se nós pais, que somos maus, amamos os nossos filhos e damos o melhor para ele, mesmo nós sendo maus e pecadores, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha, queridos irmãos, que mensagem maravilhosa! Se nós, seres humanos que somos maus, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se nós quisermos ter o Espírito Santo, basta nós pedirmos. E por que Deus dará o Espírito Santo? Porque Ele sabe que é tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Sem o Espírito Santo de Deus estamos mortos e não vamos vencer as obras da carne. E não vamos vencer os desejos da carne, os prazeres carnal. Meu querido e minha querida irmã, nós estamos aqui com esse canal para levantarmos a bandeira de Cristo. Levarmos a mensagem daquilo que mais importa nos dias de hoje, que é, primeiramente, conhecer a Jesus Cristo. Conhecer o seu caráter, o seu amor, mas entender que Deus também, além de amor, é justiça. E um dia Ele vai voltar e vai acabar com esse mundo e nós queremos estar preparados. E precisamos, para estar preparados, ter o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Se você tem esse desejo de agora, a partir de hoje, eu quero buscar mais o Espírito Santo. É simples, é só eu pedir, é só eu buscar, é só eu insistir que Deus vai me dar porque Ele me ama, assim como eu amo meu filho ou a minha filha. Nós vamos orar juntos para que nós possamos, para que Deus clareie a nossa mente e nós entendamos que precisamos orar pelo Espírito Santo e não por outras coisas desnecessárias. E no próximo vídeo, sem ser o do domingo, que é da oração, queridos irmãos, na terça, se Deus quiser, teremos mais um vídeo falando sobre as obras da carne, a outra parte do vídeo. E vai ser muito interessante, vai ser muito poderosa a mensagem. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por a mensagem de hoje. Aprendemos aqui que o único jeito de vencer as obras da carne é sendo cheios do teu Espírito Santo, é sendo guiado pelo teu Espírito Santo, é termos o Espírito Santo em nossa vida. E vimos aqui também, Senhor, que é tão fácil ter o Espírito Santo, é somente nós pedirmos, é somente nós buscarmos e nós insistirmos. O grande problema está, em muitos casos, é que nós não sabemos orar. Oramos para esbanjar em nossos prazeres, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Oramos por nosso próprio egoísmo. Não oramos para aquilo que realmente importa, que é ter o teu Espírito Santo, que é ser cheio do teu Espírito Santo. Que a partir de hoje, Pai, o Senhor possa iluminar a nossa mente, ajudar com que nós entendamos que precisamos buscar o teu reino e a tua justiça. Muitas vezes lemos a tua palavra, ouvimos através de pastores, mas não conseguimos colocar em prática em nossa vida. Aquilo não faz a transformação que deveria fazer. Às vezes leva anos para entendermos tal assunto. Que a partir de hoje possamos entender que não venhamos pedir coisas para o nosso próprio desejo, e sim pedir ser cheios do teu Espírito Santo para sermos transformados, Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado por essa mensagem. Fique com todos os irmãos que estão aqui. Toque o coração deles, cuide e proteja deles nessa sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo tocou o coração de vocês com essa mensagem, eu peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem. Mateus 24,14 diz, e será pregado o evangelho do reino por todo mundo, então virá o fim. É esse o trabalho que nós estamos fazendo, queridos irmãos. Também eu peço que vocês considerem ser membros aqui do canal. Por a partir de R$ 7,99, você se tornará um membro, abençoará essa obra, que é uma obra voluntária. E assim também, querido irmão, você receberá uma Bíblia missionária. Então vamos levando essa mensagem para o mundo todo. Uma boa noite a todos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora. Fiquem todos com Deus.